Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos lá, meu povo, minha pova do 6º ano da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Agora, se você é de outra escola e está aqui conosco, seja bem-vindo também. Então nós estamos aí corrigindo a 4ª semana do PET 1 e também vou trazer aqui a correção das atividades deixadas na aula pela professora do programa Se Liga na Educação. Eu tenho feito isso já e dessa vez nós ficamos de fazer em casa, né? Essas atividades e enviar para o professor. Tem gente que já está até mandando. Então vamos lá, vamos corrigindo. O tema dessa aula é minérios e fósseis. Minérios pela parte do PET e fósseis pela parte da professora lá do Se Liga na Educação. Mas os dois, no fim das contas, têm relação e nós vamos ver daqui a pouquinho qual é a relação. Então vamos lá, primeiro vamos relembrar da última aula. Nós falamos que o mineral que pode ser explorado economicamente passa a ser denominado minério. Então o minério é o mineral explorado economicamente. E a atividade referente à sua extração chamamos mineração. Minas Gerais é rico em mineração, né? Nós sempre conhecemos alguma mina perto de nós com uma mineração. E aí eu trouxe alguns exemplos de minerais. Aí, as palavras estão em inglês, foi a melhor figura que eu encontrei. Mas aí eu queria dar destaque aqui, ó, a alguns deles, né, que a gente conhece aqui perto. Bauxita, nós temos uma grande mina de bauxita aqui na região metropolitana, no que nós conhecemos como quadrilátero ferrífero. Aqui tem muita bauxita também. Bauxita usa para fazer alumínio, tá ok? Nós temos a calcopirita como destaque. Nós temos calcopirita muito presente também aqui na nossa região. Dele é retirado vários metais, tá bom? Nós temos a cromita, de onde nós retiramos o cromo. Nós temos a cuprita, que também retira alguns metais importantes na nossa região, é muito rica. A galena, que tira o chumbo, né? A calcopirita aqui, ó, é de cobre, né? Um dos principais compostos que é retirado dele é cobre. A cuprita, que também é cobre. Nós temos a magnetita. Tem uma famosa rua aqui de Belo Horizonte, a chamada Rua do Amendoim. Se você nunca ouviu falar, procure saber. Acredita-se que a serra perto dela é rica em magnetita e faz com que os carros andem subindo o morro, mesmo com o carro desligado. Se você nunca ouviu falar, pesquise na internet um pouco sobre a Rua do Amendoim. Nós temos, né, aqui outro exemplo de magnetita, tem vários aqui, tem a magnesita, que dá até nome a uma empresa, que é retirado de magnésio, várias outras coisas. Nós temos aqui a hematita. A hematita é aquele minério de ferro vermelho, né? Aqui no caso é retirado da hematita, mas tá bom, eu trouxe a hematita como exemplo para nós aqui. Inclusive tem uma cidade de Minas Gerais que se chama Hematita. Temos a pirita aqui também, outro exemplo de mineral, que é a pirita, que também retira cobre também, tá? Retira outros materiais. E temos aqui a titanita, né? Que retira o titânio. Temos vários outros minerais, outros minérios que estão aí no nosso interior de Minas Gerais, né? Nós temos um mineral que é famoso, aqui em Minas Gerais. Depois você pesquisa um pouco sobre esse metal. Eu vou deixar de para casa, você procurar saber qual o nome desse metal que está sendo tão falado, que estão vendendo e extraindo agora e vendendo, e ele é muito importante na fabricação de aviões e vários outros produtos, tá bom? Vamos lá, outro minério que nós temos é o óleo, né? O petróleo. E aqui está a formação do petróleo, mais ou menos. Os animais foram morrendo, as plantas marinhas foram morrendo, foram se depositando nessa região aqui, ó. Inclusive você vai ver nessa região aqui, vai sendo formado o quê? Os fósseis. E aí vem terra sobre terra, pedra, rocha sobre rocha, sal, no caso aqui do oceano.
E aí, depois isso aqui vai sendo decomposto e vira o petróleo e gás natural, tá? E aí a gente vai lá extrair. É uma fonte riquíssima de carbono. Lembre-se disso, porque essa liberação, essa queima indiscriminada disso aqui tem trazido problemas para nós. No 7º ano nós estamos falando, e com vocês nós vamos falar mais tarde, sobre o efeito estufa e o aquecimento global, que tem a ver com a liberação desse carbono na natureza, na forma de gás carbônico, tá bom? Na forma de gás carbônico. Mas depois a gente retoma sobre isso. E aqui tem uma outra origem de carvão mineral, pode considerar petróleo também, né? Antigas florestas ou plantas aquáticas se acumularam, camada sobre camada, elas mineralizaram e se formaram carvão mineral, tá ok? E aí dentro desse processo também nós conhecemos a origem da formação de fósseis, que são restos de animais que foram preservados, ou diretamente, né, quando o próprio ser vivo, os ossos dele, ou placas ósseas, ou placas córneas, cabelo, pelo, pena, escama, coisas desse tipo são conservadas, né? Ou às vezes a forma dele ou de pegadas dele são conservadas nesse interior dessas rochas. Lembrando que o tipo de rocha que faz todas essas acumulações, tanto de fósseis quanto de petróleo, gás natural, carvão mineral, são as rochas sedimentares. Beleza? Então vamos à atividade. Atividade 1. O petróleo é uma fonte de energia não renovável muito explorada. Esse fato pode provocar futuramente uma redução. Vamos ver as alternativas. Porém, esse fato não será definitivo, pois as reservas de petróleo são capazes de se renovarem naturalmente. Errado. Elas são capazes, mas vai levar milhões de anos, bilhões de anos. Então não dá para poder considerar isso aí como renovável. Porém, esse fato não será definitivo, pois o Brasil tem tecnologia para produzir o petróleo. De onde tirou essa ideia? A gente extrai o petróleo, a gente não produz. E, consequentemente, um esgotamento do petróleo, pois a quantidade dessa fonte de energia existente no planeta é limitada, já que se trata de um recurso não renovável. Aqui seria a resposta correta, né? E aqui, e ocasionalmente, a descoberta de novas áreas do planeta para a extração, esgotamento do petróleo. A frase ficou sem sentido, né? Aí eu trouxe uma correção aqui, tá ok? E ocasionalmente a descoberta de novas áreas no planeta para a extração, vírgula, evitaria o esgotamento do petróleo. Então, mas de qualquer jeito essa não é a certa é a anterior, tá ok? Que vai haver um esgotamento do petróleo daqui a um tempo. Atividade 2. Analise com muita atenção o esquema abaixo que mostra o processo de formação das rochas. Olha lá, tem um processo 1, está mostrando 1, um processo 2 e um processo 3. O processo 1 está dentro do vulcão ali e logo acima dele. O processo 2 está na descida aqui da encosta aqui com um acúmulo de materiais. E o processo 3 está aqui dentro dessa rocha que está em contato com calor. Então, quais são os tipos de rocha? O 1, magmática, né? O 2, sedimentar e o 3, metamórfica. Fácil. Tá ok? Bem fácil. A atividade 3. Agora que você já estudou o assunto, você já sabe que a crosta e o manto superior da Terra são formados principalmente por rocha. Sendo assim, tem condições de explicar como ocorreu o processo de formação, do que elas são constituídas e quais as principais diferenças entre os 3 tipos de rochas.
Do que elas são constituídas, gente? Minerais, tá? Não esqueça disso. Eu não coloquei nos slides seguintes aqui esse detalhe, mas não esqueça disso. Minerais. Os 3 tipos de rochas. Lembre-se de comentar sobre os recursos minerais e sua importância econômica. Vamos lá? Você vai fazer um resuminho, né? Lembre-se da história de formação da Terra, que a Terra era uma rocha, né, incandescente, foi se solidificando ao longo da história até chegar aqui. A gente viu isso aqui nas semanas anteriores. E aí a gente pode pegar e falar sobre esse resfriamento, sobre a formação das rochas. Beleza? Fácil, tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou trazer outros slides que dá para a gente poder ver essa coisa aí. Aplicando seus conhecimentos, relate como você esperava que fosse o interior da Terra. Eu espero que você tenha falado algo desse tipo, né? Você tenha colocado lá o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, que é formado com magma, que o núcleo é formado pelo níquel e ferro, que a crosta é rochosa. E aí você pode ter colocado para nós também a formação das rochas, não é? Você pode ter colocado a formação das rochas aí, os processos, e aqui a gente traz os nomes dos processos, caso você possa ter esquecido, né? A solidificação, o intemperismo, a cimentação e o metamorfismo. Escreva um texto aí, um resuminho, é um resumo da matéria que passou até hoje, tá ok? Vamos lá para o praticando. Número 1. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de materiais da crosta terrestre. Isto é, o magma. Tá certo? Não, professor, tá errado. Porque essas aí seriam as magmáticas. Eu vou pular a letra que já está certa, que a gente já viu, né? Igual a Dora Aventureira. Nós não vamos pagar de Dora Aventureira aqui hoje, não. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos. Sedimentos magmáticas? Não, seriam as sedimentares. Então, as duas aqui foram trocadas, né, inclusive. Letra D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Errado. São rochas sedimentares. O gneiss e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. É ao contrário os dois aqui, né? Então, a gente já viu quais que estão erradas, vão para a correta. As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Beleza? Fácil, né? Questão 2. Observe a imagem. A gente já sabe que isso aqui é um fóssil, né? É um fóssil de preservação e impressão ao mesmo tempo. Os fósseis, a exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rocha que permitem a fossilização são, a gente já sabe qual é o tipo de rocha, não é? Então, as rochas são as sedimentares, pois o transporte de sedimentos pelos agentes exógenos permite o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. Beleza? Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Quem ainda não fez, envie as atividades. Nós estamos lançando essas atividades. Há um anexo que vai valer tanto a carga horária quanto a sua própria pontuação. Fique atento. Contamos com a sua colaboração e ela é importante para nós.